Olá, tudo bom? Vamos conhecer algumas personalidades de algumas religiões aqui no Brasil e também no exterior. Muitas personalidades acabam se tornando os verdadeiros expoentes religiosos, verdadeiros guias espirituais, aonde são aderidos, ou creditados por muitas pessoas e muitas vezes criticados por outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Francisco Cândido Xavier ou Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como é conhecido como para muitas pessoas, Ele foi um mineiro, nascido no ano de 1910, uma criança já pequena, muito sofrida, perdeu a mãe muito cedo, com 5 anos de idade, foi entregue à madrinha para os cuidados iniciais, já que seu pai não tinha condições de sustentar todos os filhos, saiu distribuindo os filhos até que tivessem condições, e desde pequeno o Chico Xavier já declarava que tinha contato com espíritos. Então ele declarava que brincava com espíritos, que tinha conversado com sua mãe. Por causa disso, ele foi uma criança que sofreu bastante bullying e sofreu bastante represálias da sua então madrinha. O tempo foi passando, Chico Xavier foi crescendo e no meio espírita eles falam de mediunidade, não só do meio espírita, Pessoas são médiums que teriam então contato com o transcendente. A gente não pode dizer que é só no espírita, porque nas igrejas, sendo católica, evangélica, existem pessoas que têm contato com o Espírito Santo, tem pessoas que declaram ver Nossa Senhora, tem pessoas que declaram sonhar, ter sonhos proféticos, falar com anjos. Então, no meio evangélico e católico, eles não usam o termo médium, mas no espiritismo é mais comum utilizar essa terminologia de médium, como pessoas que têm uma espécie de canal, de ligação com o mundo invisível para nós. No mundo espírita, especialmente o espiritismo kardecista, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nos próximos vídeos. Chico Xavier era a inspiração, serviu como inspiração nesse processo mediúnico. Alguns espíritos se emanciparam, nas suas obras, como o espírito de Emmanuel, André Luiz, onde muitas obras foram escritas. De acordo com a literatura, com a contagem que se tem até hoje, Chico Xavier escreveu mais de 450 livros. Não seria ele, ele seria o intermediador. Então, através dele, os espíritos se comunicavam e escreviam o que eles precisavam de mensagem para essa terra. Dentre as obras tem poesias, doutrinas, obras de doutrinas, obras de reconhecimento de outros mundos, muitos romances, tem muitas histórias que se diferenciam de categorias. Então a gente pode dizer que todas essas obras não seriam deles, mas de algumas entidades, alguns espíritos de gêneros diferentes que usariam então Chico Xavier para colocar essas obras. Então ao todo foram 450 obras. Ele nunca ganhou por essas obras, ele sempre cedeu o direito para as instituições de caridade. Sua vida foi muito modesta de questão de bens financeiros, ele vivia com o salário que ele recebia como funcionário do Ministério da Agricultura de Minas Gerais, e foi com isso que ele viveu. Todos os trabalhos ligados ao espiritismo ele nunca declarou, também pelos registros documentais, nunca usufruiu de nenhum desse recurso. Algumas situações se destacam durante a sua vida, que o fizeram, se tornar uma celebridade, uma espécie de celebridade espiritual aqui no Brasil. Uma delas é o fato dele se dedicar, nos seus trabalhos, a psicografar cartas para as mães de filhos, então, que teriam morrido e queriam falar ou deixar recados para suas respectivas mães. E, dentre essas cartas, teve um dos episódios, onde o espírito, então, desencarnado, coloca para sua mãe o que verdadeiramente aconteceu, e isso, o que a gente chama de carta psicografada. Essa carta psicografada
serviu como testemunha, serviu como objeto de defesa para defender, né, para absolver o menino que estava sendo acusado de ter assassinado o outro. E é uma coisa muito discutida no âmbito do direito, porque essas cartas, então, psicografadas, onde essas pessoas, médios, dizem que têm contatos com essas entidades, com esses espíritos já então desencarnados, recebem informações e colocam detalhes de crimes, detalhes do ocorrido no papel e buscam, de certa forma, uma espécie de justiça. Recentemente nós tivemos uma reportagem sobre isso. Como eu falei, é um âmbito debatido no direito até hoje, porque se você acompanhou, cartas psicografadas foram utilizadas naquele acidente da Boate Kiss. Então é um âmbito para a gente discutir depois, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, para não se distanciar muito do tema agora. E eu já aproveito, né, para pedir que você deixe seu comentário aqui sobre o que você acha sobre essa situação do direito a aceitar e utilizar em certas questões e certos casos cartas psicografadas. Voltando então ao Chico, existiram na sua vida algumas polêmicas. É claro que quando a gente fala de religião, a gente entra numa espécie muito arenosa, apesar de ser a minha especialidade como cientista da religião, dentre outras formações que eu tenho, é muito difícil trazer algumas temáticas porque as pessoas se posicionam contra, a favor, entram numa espécie de condicionamento religioso que fica difícil para o cientista da religião trazer algumas situações de fatos e tentar trabalhar numa espécie de esclarecimento e mais reflexão e análise do que posicionamento ideológico. Mas eu vou tentar trazer aqui para você conhecer alguns aspectos dessa personalidade e por que ela é importante. Então vamos lá. 450 livros, muitas cartas psicografadas. No âmbito científico do direito, né, do academicismo e do direito, abriu esse pontapé inicial para essa forma de utilização de provas e utilizado aqui no Brasil de uma forma meio modesta, mas em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles já trabalharam com muitos médios e sensitivos para resolver casos. Tem até algumas séries falando sobre isso e eles usam mesmo esses mecanismos. Ele foi apontado também, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por ser considerado um dos maiores filantropos no Brasil, uma vez que essa dedicação dele a fazer caridade, a não querer qualquer tipo de recurso dessas obras, colocando sempre à disposição para a realização de trabalhos de caridade, o colocaram nessa lista aí de celebridade espiritual. Ele morreu aos 92 anos de ataque cardíaco, já, né, em Minas Gerais, e foi reconhecido e ainda é reconhecido por muitos adeptos, não só a doutrina espírita, mas as outras doutrinas também, por reconhecê-lo, independente de qualquer coisa, como um homem que utilizou a vida em prol da caridade e em prol de servir o próximo. Bom, nós vamos falar sobre outras personalidades polêmicas religiosas, né? Até a gente fala que certas celebridades religiosas, para você conhecer um pouco mais. Tá ok? Eu espero ter ajudado ali no seu esclarecimento e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes
para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é posto assim, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.